Religião e mudança de hábitos. A forma de ser de um povo está intimamente ligada com a sua forma de crer, com sua cultura e sua escala de valores. Em todos os povos existem hábitos entre seus cidadãos que tornam a sociedade mais harmônica, satisfeita e feliz. Por outro lado, existem atitudes de seus cidadãos que tornam a sociedade mais agressiva, violenta e desarmônica. A uniformização de valores e o respeito aos diferentes valores leva à harmonia. Quando isso não ocorre, o desajuste impera. Consegue-se harmonia em uma sociedade com tantas diferenças de ordem aquisitiva e com valores tão díspares? Revoluções armadas seriam soluções para atingirmos uma sociedade mais justa, ou a reforma interior dos componentes dessa sociedade seria a solução? Quem na sociedade tem a função de reformar intimamente o indivíduo? Perguntinhas aí que abalam nossas reflexões, né? Vamos ver se alguma a gente consegue responder aqui, ou então a gente passa a lição. Mas consegue-se harmonia em uma sociedade com tantas diferenças de ordem aquisitiva e com valores tão díspares? Vocês acham? Eu acho que o problema não está nem na diferença da ordem aquisitiva, mas dos valores, né? Dos valores díspares aí, né? É, mas as duas coisas pegam, né? As duas, porque hoje parece que quem tem mais poder sobre aqueles que têm menos. Parece. E a história do poder é alguma coisa que move o meio social onde nós vivemos. Então, embora a pessoa que tenha um poder aquisitivo maior não lhe dá direito de ser poderoso no sentido de ter mais poder, mas talvez ela nem acredite no poder que as outras pessoas pensam que ela tem, mas as pessoas mais humildes olham para essas pessoas com outros olhos, né? Com o olho de um poderoso. Olha, é dono de uma empresa, dono de uma loja, é dono de um bazar, é dono de terrenos, é dono de um apartamento, é dono, é dono, é dono, é dono. Parece que isso lhe dá poder. Algumas pessoas se aproveitam disso, outras não. Mas, independente dessa diferença entre os que têm, existem os que não têm, que isso é importante. Ele olha para o outro e enxerga o outro como um poder, e um poder só aquisitivo, só de matéria, né? Então faz uma diferença danada o aquisitivo. É claro que a outra coisa que não está interligado, não está é, conectado com o poder aquisitivo, que são os valores, isso sim, independe, independe do que o, o poder aquisitivo, a quantidade de material que eu tenho, não tem a ver, não é diretamente ligado com os valores que eu tenho, ou que quem tem poder aquisitivo tem. Então, são coisas diferentes. Mas aquele que não tem o poder aquisitivo pode ter muito mais valor, né, como ser humano, do que aquele que tem o poder aquisitivo. Mas ele não é bem visto pelos valores que tem. A sociedade ainda dá valor ou analisa o ser humano pelo que ele tem externo, não pelo que ele tem interno. O externo aparece e o interno parece menos, muito menos. É complicado. Então, a harmonia vai para o beleléu, né? O beleléu. Não tem harmonia nesse caso. Quando você junta essas duas perspectivas de valor e aquisição, não dá certo, não tem harmonia que suporte isso. Não é possível ter harmonia. A sociedade precisava ser um pouquinho mais homogênea. E hoje nós vivemos num mundo totalmente heterogêneo, totalmente. Principalmente aí nesse país que nós vivemos aqui, que é bem mais heterogêneo que outros países que a gente
sabe como é lá, né? Existe dificuldades, mas a média é mais afinada do que aqui, que nós temos uma disparidade monstruosa. De qualquer maneira, a gente precisa entender que dar valor aos valores humanos é mais importante que dar valor ao que o cara, a pessoa tem, o ser humano tem como aquisitivo, aquele que ele conquistou externo a ele, não interno a ele. Interno é o que valoriza o homem, o externo é o que supõe-se que ele tem valor. E essa desarmonia agride a todos. Ok? Ok. Pode, pode rebater, se vocês quiserem. A outra Acho pergunta que é é. isso mesmo. As pessoas, assim, tem uma. Eu não lembro onde já ouvi, né? Mas tem essa questão do Brasil não ter passado por nenhuma guerra ou crise de fato forte, né? Então você vê que alguns países, o Japão, sei lá, alguns países que foram destroçados, né? Que já passaram por crises muito mais severas, de moral até, né? Aprenderam com o sofrimento lá e se reconstruíram com uma moral totalmente diferente. O Brasil, eu acho que, se a gente comparar países bem-sucedidos por aí, acho que na média, a nossa moral, o olhar caridoso, tal, o Brasil é um país acolhedor. Por outro lado, é um país bastante preconceituoso, né? E de muitos nichos, né? E o poder está na mão dos que não querem muito saber dessa questão de ajudar o próximo, de olhar tal. De repente, o que falta para o país mesmo é quebrar, né? Fica todo mundo preocupado, ah, mas isso vai quebrar o país, ah, mas isso não sei o quê. Mas acho que é só o que falta, porque o capital humano tem, né? Tem bastante, só que as pessoas têm medo de perder o material e por isso elas não dão passos significativos em prol de um bem comum, né? Então fica sempre esse é meu, ah, mas esse não. Espera dar uma enchente no sul, não sei o que, aí manda um monte de colchão, um monte de água, não sei o que, e se sente o melhor benfeitor do mundo, né? Mas depois, não. Aquelas crises que são permanentes, né, da seca e da desigualdade social, da falta de educação, essa aí é cada um por si, essa aí tem o. Vamos pensar no. É a pessoa que não se esforça, né? É que é um povo insolente, um povo preguiçoso, né? Então, assim, contra a crise ambiental, depois que já está lascado, aí o pessoal se une para resolver. Mas para prevenir, para ajudar o povo a crescer junto, aí não, porque aí eu vou ter que doar mais do que eu dou nas crises ambientais, né? Aí é complicado, aí vai mexer demais com o meu conforto, né? Então a gente precisa quebrar, talvez, né? A gente precisa, né, passar por uma crise de verdade. Então, né, quando você passa por uma crise de verdade, todo mundo fica mais ou menos homogêneo. A gente pode Fica. pensar, a gente pode fazer uma análise da forma como você estava dizendo aí, Divanir, na nossa pandemia. A pandemia, nós nos igualamos. O vírus veio assim, não importa se você é bilionário ou milionário, ou se você era o empresário de grande porte e tal, você tem tanta chance de morrer quanto o carinha que está lá no outro lado, né? Então, É, as probabilidades igualaram a humanidade de um modo geral. Mas a gente percebeu o seguinte, que isso não abalou, depois que a pandemia foi embora, né? Depois que tudo foi não embora, colou. voltou tudo. Então, retornou tudo. O aprendizado foi muito pequeno, muito pequeno. Foi. Houve, sim, mas foi muito pequeno. E a gente volta outra vez aos poderes, né? Quem tem poder, e aí quer massacrar aquele outro que não tem poder. E a gente está falando de poder de financeiro, né? Poder de É, aquisições, não o poder pelos valores, né?
A gente vai ver lá sim, o exemplo de Platão, de Sócrates, que eles diziam que o mundo, né, as cidades deveriam ser governadas pelos filósofos e não por os governantes em si, porque o filósofo é o cara que consegue falar com todo mundo e consegue pensar a respeito. Não o filósofo inútil, mas o filósofo que tem o conteúdo para tornar a vida das outras pessoas melhores do que ela é. Então, para Platão era o governante deveria ser sempre um filósofo, e nunca um poderoso, tipo um ditador, né? Vamos trabalhar com a comunidade, tornar a vida das pessoas melhores. Hoje a gente vê, depois de 2.400 anos, que embora ele tivesse razão, a razão está lá em Brasília hoje. E a gente vê como funciona aqui no Brasil e não é diferente no mundo inteiro. Essa coisa de poder, e eu vou trabalhar com pessoas no meu entorno com o mesmo com o mesmo sentido de poder que eles têm. Na realidade, eles estão pensando no próprio umbigo e acabou. A população fica à mercê, totalmente à mercê. Nós não somos diferentes hoje de um reinado na França, onde tinha lá o Luís XIV, o Luís XV lá, e ele não conhecia o que acontecia lá, né? Ele queria saber o seguinte: está faltando dinheiro, aumenta os impostos que eu preciso melhorar aqui o pagamento das pessoas com as quais eu trabalho. Então, é a mesma coisa, né? Aqui é a mesma coisa. Eu não tenho dinheiro para pagar, não sei o que, aumenta os impostos. É só isso. Eu não, e não é não aumentar os impostos para fazer uma distribuição eh, humana, não, para aumentar o luxo daquilo que eles estão fazendo lá em cima. Então, é assim, né? Enquanto tiver gente que não pensa em gente, nós vamos sofrer essa desigualdade humana. Não dá. Isso nem, e não é nem político isso, é ser humano. É ser humano. sim. Não tem a ver, mas os políticos são tudo não são vagabundos. Nós os colocamos lá. E a hora que ele chega lá com o poder, ele se torna um ser humano poderoso. Simples assim. Simples assim. Ele não enxerga mais o que está. Quem os colocou foi o pessoal que estava aqui mais embaixinho, né? Mais pertinho do chão. Não, as pessoas que estão no entorno dele. É um ser humano. Qual o processo evolutivo desse cara? É o que ele é. Se perguntar quem sou eu para ele, ele provavelmente ele nem saiba que a pergunta é importante ele responder. Ele está tão crescido de poder que o ser para ele pouco importa. Esse é o cara, né? Esse é o cara. E não adianta trocar as pessoas. Nós temos que mudar os valores. Os valores. Não é trocar as pessoas, mudar os valores. Da pessoa que vai para lá, mudar o valor. E enquanto a gente não É. mudar, a gente vai continuar nessa bola de neve constante. Nem se apaixonar pelas pessoas que estão no poder, né? Que é a grande doença do país, né? A gente se É, apaixona. Parece que se você não gosta de um, tem que gostar do outro, gostar ou do do outro. outro, né? Do que se Isso é, apresenta, né? você não pode ser neutro. Neutro não existe nesse país mais. É, ou É crítico a neutro. todos, Como né? assim? Porque assim, Aham, se nós não somos perfeitos, muito menos os líderes, né? Então, assim, É, temos que saber criticar a todos, né? Sem paixão, né? sem paixão. Aí. A outra perguntinha, a última, aqui, pular, tem três, vamos só falar de duas aqui. Quem na sociedade tem a função de reformar intimamente o indivíduo? O próprio, né? próprio indivíduo, né? Só o indivíduo. Percebe que é É. só. Essa é a grande dificuldade. Você fala assim, não, o governo agora vai instituir que nós vamos reformar as pessoas. Não vai. Por mais que tenha uma lei dura que ele vai determinar isso, tipo ditador, ou mais do que já é, bem duro, né? Leis pesadas, né? Não adianta, não adianta. Alguém vai infringir as leis, um bando de gente vai infringir essas leis para deturpar aquilo que foi imposto como necessidade humana. Então, essa.
esse crescimento espiritual que a gente chama, né? Essa carga espiritual íntima, essa coisa, é só você consegue fazer em você. Não tem outra forma. Não, o mundo vai virar do jeito que está e da maneira por muito tempo. Não é, nas próximas eleições tudo vai mudar. Vai mudar o cara, mas as condições vão continuar. Não importa quem vai estar lá. Vai ser mais ou menos aquisitores, né? Mas vão ser aquisitores. Eles vão olhar para baixo de forma diferente um do outro, mas o olhar ainda é o mesmo, que o valor é o mesmo. Isso não muda. E aqui de baixo, né, as pessoas que analisam lá, é com os valores que ela tem. Enquanto eu não mudar o valor das pessoas que estão aqui embaixo, para analisar o cara que toma a decisão, também não adianta. Não adianta. Né? E quem dá a condição, né, de mudar os valores aqui embaixo é quem está lá em cima, né? Então, acaba virando esse ciclo vicioso. É, Você fica é por isso virando assim. que, é, Não é fácil. então, não é. E não são todos que têm, por mais que você fale, hoje tem internet, qualquer um tem a informação, as pessoas não sabem nem qual informação elas devem procurar. E hoje, assim, não está catalogado, né? Antigamente você. Agora a gente vai falar a idade, né? Mas eu lembro que lá em São Paulo eu tinha que ir lá no Centro Cultural da Vergueiro, ficava numa fila para ele abrir. Quando ele abria, eu tinha que ir lá procurar o tema que eu queria nas fichas. Aí a ficha falava onde estavam os livros daquele tema. Aí eu ia lá, olhava, às vezes era jornal mesmo, era algumas notícias. Aí você via o jornal, você via o livro, você separava aquilo, aí você ia para a fila da Xerox. Aí você tirava a Xerox, aí você ia para sua casa, aí você tinha que ir na casa de alguém que tinha uma máquina Escrever. escrever, para você poder fazer o seu trabalho, né, fazer aquele resumo para você poder entregar. É, e hoje você põe no chat GPT, ele te traz tudo ali. Mas ele te traz tudo o que mesmo? Com qual Não é você, né? fonte? Com qual, sabe, com qual análise crítica que você desenvolveu, que você fez para você trazer aquele resumo, para você trazer aquele tema, para você apresentar para alguém, é tudo muito raso, né? E tá ficando cada vez mais raso, porque é a questão dos valores, né? Todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer o processo, todo mundo quer pular o processo, né? E o aprendizado está no processo, Na verdade, você está no fazer, né? Na execução. Você não né? No faz. pôr a mão na massa. É, Eu fiz a escola de aprendiz do Evangelho e depois, quando eu estava mudando para Santa Catarina, acabou tendo uma situação lá na Casa Luz de Francisco no online. E aí a gente entrou, foi falando um pouquinho, porque o preletor precisou sair. Aí depois o pessoal veio me chamar: Nossa, Patrícia, você, nossa, falou bem e tal, vem ser a preletora. Foi como Jesus estivesse falando assim: Ó, vai adiantando o seu adiantamento aí, que você está muito atrasado. Por quê? É o que você falou, você fez a escola de aprendiz? Fiz. Então fala para mim qual é o capítulo 5 lá, o que que ele diz, qual é o conceito. Não, mas espera aí, eu vou ter que pegar e ler de novo, né? Então, assim, agora você vai fazer a preleção, você vai dar aula disso, você tem que enfiar a cabeça naquilo ali. E aí, tá? a hora que você enfia a cabeça naquilo ali, aí você fala assim, agora eu vou praticar. Porque se eu estou falando isso, eu estou passando essa informação, eu tenho que fazer isso, porque o que vale estar daqui para fora, né? E aí é quando você vê a oportunidade de você se melhorar, né? Porque mas precisa ter esse envolvimento. E infelizmente hoje eu ainda estava dando risada de um vídeo que apareceu do menino falando assim: é até engraçado, eu ganhei um ponto. Agora eu tenho um ponto. Mesmo quando tipo, um jovem que foi trabalhar pela primeira vez e a chefe dele falou que ele tinha que ter o ponto. E ele achava que um ponto era um ponto de nota, um ponto de. E aí ela falou assim: mesmo quando eu não tinha acesso, logo que eu entrei,
essa pessoa assim confiou tanto em mim que ela falou assim: eu vou dar o ponto para você. Mas ela bateu o ponto, sabe? Era Meu a- ponto, é. Então, assim, e o pessoal realmente tá tão fora da caixinha, sabe? Tá tão que você fala, Jesus, como que a gente vai fazer esse pessoal pensar, ter uma massa crítica, criticar os nossos governantes, criticar a sua própria vida, entender que ele tem uma máscara, entender que ele tem que fazer uma reforma íntima? Tem hora que a gente fala, não vai dar, não tem como, né? Tem, não tem. Cada vez mais a população está ficando mais vazia, né? Vazia no interior dela. Até É essa sensação. as oportunidades que nós temos de crescimento, a gente não aproveita, né? E aí você falou das AI, né? Das inteligências artificiais. Isso é danado, vai piorar muito mais o pensar, né? As pessoas param de pensar, param de raciocinar. Então, o meu raciocínio é assim: que tipo de pergunta eu vou fazer para que ela me responda? E quando eu faço a pergunta, ela me responde 3, 4, 5, 10, 15, 100 páginas, o quanto eu pedir. Fale a respeito do céu em 100 páginas. Ela vai fazer uma redação de 100 páginas para você. Você Sim, não seria capaz de fazer isso jamais em 100 páginas. Mas se você fizer em uma página, já fez a diferença com relação à inteligência artificial. Mas nem isso eu vou chegar a fazer. Eu quero dar uma frasezinha bem sucinta. Tem cursos, inclusive, que ensinam como você fazer os prompts da vida, né? As frasezinhas corretas, para você obter uma resposta boa. Nós estamos ficando expert em fazer perguntas para ChatGPT, que é terrível, terrível. Então, essa nova geração que está chegando aqui vai ficar bem pior que nós nesse sentido, né? Vão deixar de pensar, vão pensar de raciocinar. Quizá eles aprendam a fazer outras coisas que não sejam ficar trabalhando com o chat GPT, que é terrível. Ele é funcional, ele é fantástico, ele é, nossa, é adorável, você faz coisas fantásticas. Mas e você? E você? é. Ele não, Tá? ele ajuda você não ter que sair de casa, ir numa biblioteca, pegar um livro, tirar uma xerox. Ele ajuda Isso, nesse sentido, né? tudo isso. Ele agiliza, mas você ainda mesmo assim você ainda precisa ler e precisa criticar e precisa né, entender exatamente. O pessoal hoje em dia está tendo problema de interpretação de texto, lê e não entende o que está lendo, não se É, esforça para entender. terrível, terrível. Bom, eu acho que quando eu era jovenzinho, meu pai olhava para mim e falava a mesma coisa com relação à minha geração. Essa geração não vai dar certo, ele falava para mim. Vocês são cabeludos, cortam o cabelo, ouve essas porcarias dessas músicas, época de Beatles, né, de rock. Que louco, meu tempo era bom, ele dizia. E hoje, quando eu critico a juventude de hoje, eu lembro exatamente o que meu pai dizia com relação à minha juventude, a nossa galera, né? E que a gente fazia aqueles bailinhos, aquelas coisas inocentes nos tempos nossos, mas para o meu pai, ou pela geração do meu pai, já era alguma coisa muito avançada. E hoje a gente critica, eu critico, né? Critico no sentido de análise. Como essa geração vai dar? Vai dar certo, porque é assim que vai ser. O que eles vão se tornar, eu não sei exatamente, mas eles vão sofrer um bocado para dar uma virada. Eu não sei o que, nem como. Provavelmente eu não estarei mais por aqui para ver. Não nesse corpo, talvez em outro. É, Não vou lembrar disso. Mas é. Imagina que a isso gente vai. pode vir filho deles, hein? Olha só. Então, Melhor nem é, criticar muito, né? não dá. Eu sempre faço uma análise lá de trás quando eu vou criticar um garoto qualquer que está fazendo uma bobagem na minha análise. Essa bobagem eu fiz lá atrás com meu pai. Meu avô também, né? Eu olhava para mim e falei, cara, que, que netos, que porcaria de neto é você? Era isso que ele pensava de mim, né? Da minha geração. E assim, olha, um propósito existe dessa coisa acontecer, porque a Com espiritualidade não certeza. trabalha.
contra, ela trabalha sempre a favor. Talvez o nosso entendimento, em termos de futuro, a gente não está conseguindo entender o que, que vai acontecer lá na frente com essa juventude. Mas a gente fica pensando como eu conquistei o que eu tenho hoje sem essas coisas todas, né? Sem computador, sem celular, sem Facebook, sem Instagram, sem YouTube, sem essas redes sociais fantásticas que existem por aí. Mas eu conquistei, eu sou o que eu sou hoje pelas minhas próprias mãos, né? E hoje a gente percebe que essa moçadinha não quer mais saber da dureza, não. Eles querem mais a moleza, celularzinho. O emprego para eles, pergunta: posso usar o celular na minha bancada? Pode, mas não é para usar Facebook nem Instagram, né? Você pode usar o celular para desenvolver o seu trabalho. Ah, tem que trabalhar, é? Já complicou. É difícil. Ah, então eu estou embora. Vou embora porque. Gente, depois eu vou achar esse vídeo, eu vou colocar lá no grupo, porque assim, ó, Essa do é divertido fica bom. surreal. É surreal. Bom, vamos pular um pouquinho aqui. Da introdução, então, ele está dizendo que a gente vai olhar exatamente essas diferenças que nós estamos falando agora com o lado religioso, o lado do proselitismo, né? E aí ele diz aqui, esse capítulo tem por objetivo mostrar as diferentes formas de proselitismo utilizadas pelas religiões e quais os recursos que elas utilizaram na sua divulgação. Lembrando que o proselitismo a gente traduz bem rápido como doutrinação. É um processo de doutrinação. É um processo de transformar as pessoas dentro de uma religião, dentro de uma crença, dentro de uma doutrina. Se a gente traduzir proselitismo como doutrinação, fica mais fácil nós entendermos exatamente o que é. E aí a gente vai também discutir um pouquinho quando os governos se aproveitam disto, né? esse, esse usar o proselitismo religioso para trabalhar as pessoas naquilo que eles precisam que elas sejam para tornar a realidade do governo real, mas com esse proselitismo religioso que ele impõe às pessoas, mais ou menos. Então, o governo também usa muito bem esse proselitismo aí. Vai falar um pouquinho da fraternidade, que é interessante, como é que deveria ser constituída a fraternidade ao longo do tempo. E ele propõe o ecumenismo, né? Ecumenismo, que, embora polêmico, embora discutível, embora difícil de entender, mas eu diria que essa era uma ação importante, né? Lembrando que o ecumenismo é a gente tentar, de alguma forma, fazer uma união entre as religiões, né? Tornar, talvez não juntar as religiões, mas fazer com que uma respeite a outra na sua totalidade, na sua integridade. O respeito a um com o outro e um a outro faz a diferença no ecumenismo, fazendo com que eu sou um ser humano, creio nisto, mas respeito o outro naquilo que ele crê. Tá, isso me lembra, num programa de rádio nosso, teve o Sérgio, ele esteve na Índia, e eu achei muito interessante que ele contou um fato, né, um fato que aconteceu lá com ele, que tem a ver com o nosso tratamento de ecumenismo aqui. Ele estava numa cidade e ia ter uma festa religiosa, dessas, tipo, para nós, vamos traduzir aqui como uma quermesse para nós, né? E era eles estavam transformando a cidade, era uma quermesse grande, era uma festa religiosa para vender, para arrecadar dinheiro, bens, né? Para fazer alguma coisa com isso, né? Era uma determinada religião. E aí ele percebeu que tinha muita gente trabalhando e gente com vestes diferentes. A veste lá na Índia identifica as religiões. E dentro da religião, cada veste ela representa a hierarquia em que ele está naquela religião.
E ele já sabia, né? Então ele viu lá alguém vestido de forma diferente, falou, mas esse cara não é da religião da quermesse aqui. E ele perguntou para o cara que estava ajudando ele a entender aquilo, um indiano, evidentemente. Ele falou: não, não tem problema nenhum. Aqui, quando a gente faz uma quermesse, uma festa religiosa de uma determinada crença, de uma determinada religião, todas as outras ajudam a essa festa ser um sucesso e promovem essa festa de tal forma e participam dela, porque é importante para a comunidade, não é para a religião, não é para a crença que ele está colocando a quermesse. Essa quermesse ela vai tornar a população carente que está no entorno dela melhor. E não todas participam. Ele achou estranho, falou, é assim que funciona. Por quê? Qual é o problema para você? Ele lembrou aqui, né? Aqui cada um faz a sua quermesse, entre aspas, né? E só entre eles. Fica quietinho, ninguém ajuda, ninguém participa, só aquele grupinho, a quermesse deles. Essa é uma tendência do ecumenismo entre nós. Por que que a gente não consegue fazer isso? Porque os indianos têm 4.000 anos de experiência, de vida, a civilização deles é antiga. Temos do quê? 1.500, no nosso caso aqui, 500 anos, em termos de Brasil, a Europa um pouco mais, né? 1.000, 2.000 anos, enquanto eles têm 2.000 anos de civilização. O crescimento espiritual deles já estão muito mais acima do nosso, do que o nosso. E aí a gente vai entender que eles são muito mais unidos, eles trabalham mais com a humanidade, eles têm uma percepção humana diferenciada da nossa. Então, quando a gente fala do Oriente, no lado oriental, nós não conseguimos entender algumas religiões ou algumas crenças que estão do outro lado. Não conseguimos. Tanto que nós trabalhamos, até a filosofia em si, nós trabalhamos a filosofia ocidental, que ela é construída, ela é feita para o Ocidente, não para o Oriente. E nós não se metemos a trabalhar com a filosofia oriental de jeito nenhum, né? Um ou outro a gente pinça lá, mas a gente traduz. É isso que é o ecumenismo, né? Que a gente trabalha, ou deveria trabalhar com ele, né? Vamos tratar agora do lado religioso, que fica mais fácil de nós entendermos. Aí ele pula aqui para as religiões, escolaridade e renda. Aí voltamos àquilo que nós estamos falando lá atrás, né? Quando ele fala a religião tem algum vínculo com a escolaridade? E aí? A religião tem algum vínculo com a escolaridade? A religiosidade se modifica com a intelectualidade e com a renda? Existe alguma relação da religião com a renda? Perguntas que outra vez aqui dá para discutir 3 dias e 3 noites, né? A gente sabe que existem religiões cuja a escolaridade é exigida mais, porque exige uma intelectualidade maior para compreendê-la, e outras que exigem uma escolaridade bem menor, porque ele precisa de trazer essa turma mais no cabresto do que no, no conhecimento. E aqui a religiosidade se modifica com a intelectualidade. Outra pergunta difícil aqui, né? E com renda? A religiosidade se modifica com a renda das pessoas? Eu sou espírita rico, sou espírita pobre. São diferentes entre eles se modificam porque um tem uma renda acima, bem acima daquele que tem uma renda, digamos, popular. Pensando do ponto de vista espírita, né, eu acredito que a, a religiosidade ela não deveria ou não seria influenciada assim. Você teria mais afeição, talvez, a uma certa religiosidade, independentemente da sua condição. Se você tiver ali, né, direcionado a algum bem, você acaba se
Não que os ateus não sejam bons, né? Tem muito ateu que é muito melhor pessoa do que a pessoa que está toda semana no centro espírita, né? Mas assim, as pessoas do mundo de hoje ainda recorrem muita, a maioria, à religião nos momentos de aperto, né? Então, na penúria, na doença, na falta de condição, a pessoa se apega à religião que estiver passando na porta, né? Então, aquele impulso por algo esotérico, por algo, né, uma manifestação, né, fora da ciência, né? A pessoa pensa só na coisa assim, quase de uma fé totalmente cega e sem alicerce, só por causa do desespero, né? Então aí a religião vai e arrebata, né? Então quem que sofre mais, geralmente, né? Assim, no mundo tão material quanto o nosso, quem tem menos condições materiais, ou quem tem doenças graves. Mas geralmente quem tem muita posse tem mais condições de combater as doenças graves também. Então a religião ela arrebata os sofridos, né? Ainda. Mas a gente tem muita gente de posse que é religiosa ou tem uma ligação não com doutrina nenhuma, mas com a espiritualidade, né, com o ser superior, é, pelo seu adiantado, talvez, ou né, pela sua condição. Você vê pessoas que têm uma religiosidade nata, né? Aparentemente, mas é exceção mesmo no nosso mundo, né? Então, a gente fala em religiosidade, mas aí vamos traduzir a religiosidade, vamos inverter para religião, na crença em si. Algumas religiões, elas fazem, inclusive, separação de pessoas com poder aquisitivo maior e menor. São castas, dentro da própria religião, castas diferenciadas. E a gente vai lembrar, falando da doutrina espírita, que a espiritualidade não enxerga o poder aquisitivo das pessoas quando ela precisa de ser acolhida pela espiritualidade, uma cura, um auxílio qualquer, em algum desespero, algum flagelo que tem poder aquisitivo e que não tem poder aquisitivo, não importa a condição financeira dessa pessoa. Quando ela vai numa casa espírita, ela pode ser acolhida da mesma forma, com ou sem poder aquisitivo. Isso a gente entende na doutrina espírita, mas algumas religiões não usam este método, né? A, o poder aquisitivo Deus acolhe mais as pessoas que têm poder aquisitivo mais do que aquelas que não têm. E aí, assim, aquelas que não têm precisam ser ajudadas por aquelas que têm, no sentido de eu vou dar mais atenção para quem tem, porque elas ajudam as que não têm. Mas a ajuda divina é para os dois, e não para um só. Então, essa diferença que existe em algumas religiões é doloroso, a gente percebe, a gente vê, a gente convive com isso. Dentro da doutrina espírita é menos, mas não estou dizendo que não existe isso, né? Não é inexiste, ela existe menos. Eu percebo que é muito mais homogêneo nesse sentido. Então, a renda per capita de quem precisa não faz a diferença na ajuda pela espiritualidade. Ou seja, Deus enxerga todo mundo da mesma forma, como ser humano. Ele tem a mesma participação divina. Vocês concordam ou não? Eu estou falando da minha percepção. Que a gente estudou um pouquinho na aula passada foi a questão do Edir Macedo, né? Da, da forma como arrebatam, né, os adeptos, né, da igreja, que realmente são aquelas pessoas mais necessitadas, mais doentes, mais pobres. A questão de estar utilizando a mídia no horário em que as pessoas estão desesperadas, sem dormir, na insônia, né? Então, isso acaba influenciando bastante. A diferença danada.
É a tal teologia da prosperidade, né? Acho que a gente falou na semana passada, né? Disso, né? Então, e se a pessoa ela sofre é porque ela não tem fé suficiente, né? Está sofrendo porque você não tem a força, você não crê em Deus. Se você tivesse fé, meu irmão, você não estaria passando por isso. É muito cruel Um isso. E a gente tem isso um pouco, isso tem muito no Espiritismo de falar, a pessoa está sofrendo, é porque ela fez coisa errada na outra vida, né? Então merece ali, né? é, Ah, não, não é legal também, né? essa análise é muito ruim, né? É muito ruim É, a gente fazer É isso. porque é um Nossa, julgamento, né? porque É o você um julga. julgamento. julgamento, né? Não é uma É, análise, é um julgamento mesmo. Ah, você está sofrendo porque você fez porcaria aqui, cara. é, É, tá isso não tem tranquilo. nada a ver com isso. Você não tem nada a ver. Tem a ver. Não somos perfeitos, somos seres humanos. E as religiões são feitas pelos seres humanos para eles mesmos. Então a gente vai andando conforme o barco vai andando. Dentro da doutrina espírita, eu vou repetir, na minha concepção, ela é muito mais leve do que as outras, que não enxergam esta coisa, né? É um marketing muito forte, uma propaganda ferrenha. Não importa se você ganha salário mínimo, você tem que me dar os 10% do que você ganha, porque isso é Deus que pediu, você está dando para Deus. E, na realidade, o cara embolsa lá e vai comprar a Rede Record lá depois, né? Com a doação dos 10% daquelas pessoas mais necessitadas. Pouco importa para ele, O ele pior, não né? Ainda enxerga. compra um carro e fala assim: agora Deus te deu o carro, você vai lá falar que foi Deus que te deu o carro, né? Então, é danado esse uso da religiosidade por essas doutrinas que são muito fortes. Aqui é um dado interessante, é um censo de 2000, lembrando que esse livrinho foi escrito em 2003 ou 2004, então na época o censo estava bom, 2000, nós estamos 25 anos atrasados, mas não deve ter mudado muito este censo do IBGE, onde mostra a escolaridade em cada religião. Então, conta aqui que os espíritas, a escolaridade gira em torno de 9,6 anos, os adeptos de Umbanda e Candomblé 7,2, os evangélicos 9,6, os católicos 5,6 e os evangélicos pentecostais com 5,3 de escolaridade. É o público que ele arrasta, que é esse público muito mais fácil de manusear, de controlar, né, de levar para onde eles querem. Então, a escolaridade, neste caso, com essa turminha, faz uma diferença. Faz uma diferença. Ludibriar pessoas com escolaridade mais baixa é muito mais fácil que pegar, ludibriar pessoas com escolaridade mais altas, onde o processo educacional está mais contido nele. Eu não tinha essa informação, né? Assim, quando eu li isso aqui, foi interessante esta ideia de escolaridade com a crença em que ela pertence. Mas eu penso que é isso, né? O censo é um pouco antigo. Em 2000, talvez Uhum. a abrangência do espiritismo no Brasil fosse relativamente menor do que a de hoje, né? Nós tínhamos muito menos casas espíritas, muito menos, né? Então, realmente era mais restrito a um grupo de pessoas que queriam estudar a doutrina. A gente não pode negar que hoje, nas casas espíritas, a gente vê, né, a quantidade de pessoas que procuram bastante, um pouco de baixa renda e de baixa escolaridade e tal, cresceu muito, né? Cresceu. Eu acho que sim, tem essa questão do estudo, mas tem muitos que ainda tem muitos que os novos espíritas, talvez, que são atraídos pelo acolhimento, pela palavra, mas não necessariamente que eles vão se aprofundar muito no estudo, né? E acho que o catolicismo aqui também, ele pesa aqui como uma escolaridade mais baixa, porque se a pessoa não sabe o que ela é e ela não se Ela não declara, ela é católica, né? Porque o país é católico, né?
tradicionalmente, mesmo que os evangélicos acho que devem dominar hoje o país, mas os católicos ainda é a religião padrão, né? De quem não sabe o Ainda que fala é. assim, católico não, Não praticante, não praticante. como se Exato. fosse academia, né? É, É, Então, assim, acho que isso também leva a população em massa. Talvez numa questão mais atualizada, eu acho que realmente quem deu lavada aí nessa questão de proselitismo tecnológico aí são os evangélicos, né? Hoje em dia é muito grande, né? Talvez eles tenham dominado essa galera que era católico não praticante. Sei. acontece muito, né? Você percebe que a Igreja Católica perdeu muitos Perdeu. adeptos. E aí você lembrar aí do Papa que já foi, o Francisco, ele dizia isso. Aham. Precisamos fazer com que as pessoas retornem, Isso. porque perdemos os católicos. E Acolhendo aí, mais a diversidade, né? então, porque Também. lá nos evangélicos, eles aceitam as pessoas com uma diversidade diferente do que os católicos, né? Por exemplo, os divorciados, né, dentro do catolicismo, são meio abandonados num canto, os separados, né? Aos evangélicos, venha, Deus não enxerga isso. Abelardo, eu acho que o seu áudio está aberto. É. Ah, fechou, obrigada. Eu estava ouvindo a fofoca aí, Abelardo. Então, esta mistura onde a gente pega religião, escolaridade e renda, essas três vertentes fazem a diferença quando a gente vai analisar a religião em si, né? Renda, escolaridade e a própria religiosidade dessa turma. Algumas religiões não se preocupam em fazer as pessoas estudarem. A gente pega sem crítica, né? Sem criticar, só analisando os evangelhos, fala assim: você lê a Bíblia, mas você traga a Bíblia que eu vou ler para você. Não é que você traga a Bíblia para você ler. Então, vamos lá, abra na página X, é, Marcos, capítulo 20, tá lá, 22, né? E o cara lê. Blá, 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 blá. E parece que todo mundo está lendo. Ninguém está lendo. Ele está ouvindo o pastor falar. E dá a impressão, dá a sensação de que ele está com a Bíblia na mão e ele está lendo, ele está entendendo a Bíblia. Não, ele está ouvindo a interpretação do outro que está lá na frente. E aí não precisa de escolaridade nenhuma. Basta que eu tenha uma Bíblia na mão, faz a diferença. Já dentro da doutrina espírita, aquele que quer entender e crescer, ele precisa participar de uma escola de aprendizes que é, pega no pé. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que fazer as perguntinhas lá, você tem que escrever, você tem que fazer a caderneta, você tem que. Pô, você é meio massacrado em fazer um monte de coisas dentro da escola. Você sai da escola com potencial de conhecimento muito forte, muito bom. A gente critica a prática depois, mas ele já tem a ferramenta principal, que é o conhecimento adquirido. Enquanto que na doutrina, nos evangélicos, por exemplo, ele não sai com nada, ele sai com ouvido, com um monte de coisa e com direcionamento de inferno e céu, cuidado. Se você fizer isso, vai para o céu, se fizer isso, vai para o inferno, e a escolha é tua. E é só, tudo direcionado para o bem e para o mal, no sentido de. No, no catolicismo também tem, né, a questão de fazer É uma coisa. É menos agressivo, mas é a mesma coisa. É menos agressivo do que mas você faz o- lá, né, primeira comunhão, crisma, tudo aquilo ali, né? é. É Mas que eu aí não fiz. é Eu já menos era marketing. rebelde desde pequeno. Falei, não vou fazer, não quero fazer. E minha mãe não É, forçou e eu falei, não vou. Por isso que eu falo, não era nem ateu, eu era à toa mesmo, porque eu não sabia nada de nada. E, e aí, assim, depois da doutrina espírita, que realmente eu me interessei, e fui procurar, e fui atrás, e fui estudar, e leio. Hoje, assim, eu sei que tem muita coisa que eu não sei ainda. Muita, muita, muita coisa. nós não Tenho que sabemos, né? aprender muito.
Mas eu não fiz nem primeira comunhão, nem catecismo. Eu ia na igreja, eu chegava lá e falava, meu, mas o que que esse padre está falando? Não tinha começo, meio e fim, não tinha lógica para mim. Eu procurava lógica no negócio. Não tem, né? E, e aí, quando eu perguntava as coisas para minha mãe, para minha avó, mas por quê? Não, porque tem que ser assim, é assim. Você tem que ter fé, você tem que acreditar, porque é assim, é assim. E depois a minha mãe mesmo, acho que por conta dos meus questionamentos, do meu irmão, ela mesma falou: Olha, eu não vou forçar vocês, porque eu mesmo, eu também não entendo isso, não entendo aquilo. Ela contava que diz que o padre na época ensinou para eles lá que eles não podiam, por exemplo, quando pega a hóstia, não podia encostar nos dentes, porque é o corpo de Jesus e aquilo ia sangrar se eles encostassem nos dentes, sabe? Tinha que. Então tudo era muito em cima de medo, medo, medo. E aí ela falou, não vou forçar vocês a fazerem isso. Quando vocês tiverem a consciência de vocês, vocês procuram o que é melhor. Então, assim, ela seguiu porque a mãe mandou, mas graças a Deus ela não fez Na cabeça. a gente Então, mas seguir. acontece. Eu vou ler aqui um pedacinho para a gente explicar isso, né? Lembre-se que as classes formadoras de opinião se situam entre as mais escolarizadas e que o poder crítico de opinião cresce com a escolaridade. Aí fica fácil de nós explicarmos isso. O padre é aquele cara que tem um formador de opinião, mas ele estudou lá no seminário 5, 6 anos. Ele sabe filosofia, ele sabe teologia, ele sabe geografia, ele sabe. Ele tem um poder de discernimento muito forte. E o poder de convencimento dele é pelo conhecimento que ele tem. Então, quando o padre fala, e isso já é de longa data, quando ele fala que o caminho é este, não discuta, o caminho é esse. Ele tem o dom divino, ele só tem o conhecimento, não tem dom divino, né? Ou quiçá até tenha, mas não, ele não tem a responsabilidade de ensinar caminhos. Ele tem a responsabilidade de ensinar a você buscar o seu próprio caminho, o que ele não faz, mas ele é um formador de opinião, igual os pastores, né? Pastor de igreja também passa por uma universidade, diferente do Edir Macedo, tem uma universidade em São Paulo que forma pastores. Ela fica lá 3, 4 anos, aí sai com um diploma de pastor formado. Claro que o poder de discernimento dele é muito maior do que aquele público que está embaixo. Então, quando ele diz alguma coisa, ele tem argumento suficiente para conseguir conquistar aquela turma pelos argumentos que ele tem. E as pessoas mais menos escolarizadas, ou menos educadas em termos de educação é, padronizada, né? Ela não tem poder de crítica nenhum, não consegue fazer. Então tem que obedecer. Dentro da doutrina espírita é um pouco diferente. Os formadores de opinião, eles aceitam as críticas e debatem, né? Todos debatem, de um modo geral, os preletores, o- Dirigentes. os dirigentes, os que dão aula nas escolas, todos, de um modo geral, abrem a discussão, né, para o público. E às vezes a gente se vê enroscado com algumas perguntas que são mais bem elaboradas, né? Que você fala, nossa, não tinha pensado nisso, mas tem uma pergunta lá da plateia e você tem que, de alguma forma, dizer não sei, ou sei, é assim, 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 o que me tem, o que consta, mas você tem que se redimir com aquilo que você sabe ou com aquilo que você não sabe. Nós abrimos. Padre parar e falar assim, alguém tem alguma pergunta aí? Nem pastor faz isso. Eles não têm coragem de fazer isso. Nós, da doutrina espírita, temos, né? Somos treinados a isto. Até dizer, não sei, vamos pesquisar junto. Mas é assim que funciona. Eu diria assim que essa participação com o público faz uma diferença em termos de conhecimento ao longo do tempo. E, embora talvez seja exagerada essa diferença de escolaridade que está escrito aqui em cima, mas ela é diferenciada. É que dentro da casa espírita você tem dois públicos, né? Um público que está adepto mesmo aqueles que vão buscar conhecimento para o espírito e aqueles que vão buscar
atendimento imediato de uma cura ou de um desespero repentino que ele tem, ele vai buscar. Passou aquilo, ele vai embora. Ele volta para a igreja. Porque a igreja ele vai, só precisa ir na missa, ou então assistir pela televisão e está tudo bem. Na casa espírita, não, demanda um processo, né? Partir para um processo de conhecimento, de estudo, de participação da caridade e tal. É diferente. E quando isso precisa de uma energia muito forte. Lá atrás falamos disso. Preciso é, desprender uma energia muito forte. Não é eu tenho que ir na casa espírita todos os dias. Desprender uma energia para conseguir aprender o que a doutrina nos oferece. Se eu não tiver isto, eu perco a oportunidade de Eu acho que crescimento. uma grande diferença, assim, né? A doutrina espírita, ela te dá o autoconhecimento e a autorresponsabilidade, né? Isso. E Mostra para você nas outras religiões, assim, né? Ou é o capeta, ou é o Deus, ou é o diabo, né? Nunca é você, diferente. né? É sempre alguma coisa, ou é um espírito ruim, ou é um trabalho que fizeram, ou é, né? Nunca é você. Bom, vamos para o próximo capítulo, proselitismo religioso. Eu vou só pegar uns trechinhos para a gente discutir aquilo que é importante. Ele diz assim: por que as religiões se empenham em ampliar seu quadro de seguidores? E a próxima pergunta, que é mais interessante. As religiões, doutrinas e filosofias buscam seguidores no seio do povo. E qual seria o motivo que as levam a esta busca? Bom, aí ele responde aqui embaixo, né? Existem motivos diversos para essa intensa movimentação na atualidade. As instituições religiosas se agitam e outras surgem para atender essa demanda religiosa. As instituições podem apresentar objetivos nobres ou menos nobres no atender essa demanda. A demanda na busca da religiosidade que tem essa demanda lá. Tem essa demanda, claro que sempre se cria uma religião para atender a demanda daquele público. Sempre assim. Aquelas que se preocupam com o bem-estar coletivo e aquelas que têm em que este bem-estar é consequência do objetivo maior, que é o benefício personalíssimo financeiro de poucos. Então, tem muitas religiões que o, o benefício financeiro é mais importante que o benefício moral, o benefício religioso das pessoas, dos adeptos, né? É tudo um show. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ir a alguns cultos evangélicos. Eu já fui em alguns, porque eu tenho dentro da minha família é, cunhados, primos, que são evangélicos. E eles me convidam para ir no culto. E eu vou. Às vezes, eu acho que eles me convidam mais como provocação mesmo, né? E para eu dizer não, mas eu não digo não, eu vou. Eu vou. E é interessante que, claro, que eu vou lá e fazendo uma análise daquilo que eu estou enxergando. Eles fazem um show fantástico, lindíssimo, lindíssimo. Olha, é cativante que os caras fazem. Cativante. É gostoso de participar de um culto. É inútil, no sentido de aquisição, né? De buscar um crescimento em você, é inútil, mas é assim, uma ilusão fantástica. É um show fantástico. E a gente vê isso na televisão. Então, e qual é o objetivo dos caras? É financeiro, só financeiro. Claro que deve sobrar alguma coisinha em termos de aprendizado ali, mas é bem menor do que o objetivo maior, que é o financeiro. Ele pula um pouquinho mais para baixo aqui. Será que as pessoas estariam também buscando as religiões para satisfazer as suas curiosidades, ou mesmo buscando um auxílio às questões metafísicas? Também tem isso, né? Dentro do espiritismo nós temos algumas pessoas que chegam na casa espírita, por exemplo, eh, curiosamente, né? Só por curiosidade, para saber como funciona, para ver espírito, para
para ver se elas se curam. Elas não acreditam na cura, mas elas vão a si mesmas, porque já passaram por tudo e não tem mais para onde correr. E aí a busca da metafísica, né? Alguma coisa fora dela que vá fazê-la curar, fazê-la sarar, na realidade, se curar. Tem isso, claro que tem em todas as religiões, né? Todas. Outra coisa interessante aqui, as instituições religiosas utilizam técnica de proselitismo de forma mais variada, desde as conversas nas casas, no trabalho, no lazer, visita porta a porta, reuniões em casa, em grupos ou em sociedade. Esse proselitismo de algumas religiões são danadas, é publicidade, é marketing muito pesado, muito pesado. E vamos dar ênfase aos evangélicos, muito fortes, extremamente fortes. Como justificativo para esse proselitismo desenfreado, é dito que se trata de evangelização dos povos, como mandou Jesus e a moralização de uma sociedade decadente cada vez mais sujeita aos desmandos demoníacos. Então, usa o demônio como o contraponto de Deus para frear os seus adeptos, e ele justifica tudo isso, essa grande busca de adeptos, dizendo que Jesus disse: vai e pregai, né? Pregai a palavra dele, né? E não fazer esse marketing que eles fazem. Mas eles justificam a si mesmo e eles chamam esse proselitismo de evangelização. Eles se justificam. E aí nós temos esta, esse conquista de adeptos pelo marketing. E aí, curas das aflições e das enfermidades também são explicadas para o proselitismo. Dentro do processo dos evangélicos, né, da crença evangélica, eles também fazem um processo de cura. E aí a cura pela fé. Alguns realmente se curam, se eles têm a fé forte, né, eles acreditam fielmente naquilo que eles estão acreditando, é possível que eles conquistem a cura de alguns. Né? E quem não é curado é porque a fé é fraquinha, né? Tem fé, você precisa comprar um pouco de fé na farmácia lá. Vai lá e compra um potinho de fé e volte, mais ou menos assim. E aí a gente pula aqui para as igrejas eletrônicas, né? Que é a grande, é, o grande meio, né? De evangelização maciça, né? Diria assim, ou proselitismo maciço, que eles utilizam e utilizaram ao longo do tempo para a conquista de adeptos e novos adeptos para as suas crenças. Nós sabemos aí das televisões, ou pelo menos de uma emissora que ela foi comprada, foi adquirida pelos evangélicos, e outras que utilizam horários, compram os horários mais pesados, mais importantes da emissora para divulgar as suas doutrinas, né? A sua doutrina. E utilizam sempre a fé. Fé, a fé é o que move efetivamente a, a doutrinação. A doutrina está contida totalmente na fé das pessoas. Fica fácil de você vender fé do outro, né? Ele diz ainda: a sociedade passa a transformar a crença e a fé das pessoas em um produto de consumo, com a vantagem de serem os impostos ainda mais reduzidos. Não é imposto de dinheiro, né? Imposto no sentido de obrigando, né? Ainda mais reduzidos. Ou seja, é a responsabilidade da cura ou da conquista daquilo que ele foi buscar naquela região é da pessoa. Se ela não conquistou, se ela apesar de fazer as doações, de fazer o que ela precisa, que o pastor pediu, se ela não conquistou, porque embora ela tenha feito
tudo que o pastor pediu, é, faltou fé. Então, vira um produto, né? Faltou efetivamente a fé. Crença. Vira um produto da igreja. E a religião no a religião junto com a política, né? Outro drama aqui que nós falamos lá no comecinho. É, um pedacinho que eu vou ler aqui. Os países passaram, passam ou passarão pela experiência do vínculo entre política e religião. Interessante. Passam, passarão, passam ou passarão. Quer dizer, Passar. passaram, né, no sentido de passado, passam no sentido de presente ou passarão no sentido futuro. Passarão, passarão, a, a fonética é igual, né? Pela experiência do vínculo entre política e religião. E a gente vê isso muito forte entre os políticos. A gente sabe que determinados políticos são totalmente ateus e ficam falando de religião como se fosse a coisa mais normal para ele. E a gente sabe que eles não têm nada de religião nem de religiosidade. Eles utilizam a manobra do povo, daquele público que ele precisa, pela religião e mais do que isso, pela religiosidade das pessoas que estão presentes junto àquelas crenças. E ele não fala muito em crenças, todos servem. Tanto que na bancada em Brasília tem a bancada dos evangélicos, a bancada dos católicos, a bancada do. Não tem do espírita ainda, porque nós somos meio fraquinhos. Se tiver, daqui a pouco vai chegar lá, né? Da bancada dos espíritas, porque esse pessoal se une em torno de conquista política pela religião. Em muitos deles, o vínculo é aberto e ostensivo, em muitos camuflado, em alguns, esses vínculos inexistem, em outros, ocorre até hostilidade entre a política e a religião. Aqui no Brasil tem, mas é menor. E a gente vai para outros países onde a religião é a lei, né? Os muçulmanos, muitos países muçulmanos, a lei do país é a lei da religião. Então, o cara usa a, a Bíblia deles, esqueci o nome agora, para. Oi? A Torá? A Torá é dos judeus, né? É outra, é a. Bom, eu não vou lembrar daqui a pouco. Quando acontece um crime, o cara vai lá e verifica na Bíblia deles, o que determina o livro religioso. Então, é, não pode beber, não tem bebida alcoólica. Está dito lá que não pode beber, está escrito. Não é porque o político quer ter uma lei para isso. A lei é a própria Bíblia. Então fica pesado isso, né? Há uma mistura muito forte nisso. E aí, aqui embaixo ele fala: na atualidade, as teocracias islâmicas também pode-se citar repúblicas e ditaduras fortemente influenciadas pelo poder religioso, como a ditadura de Franco na Espanha e as ditaduras latino-americanas. Em alguns casos, como a religião, se ela não ela se não se adequa à política do país, o político do país elimina essa religião ou prende pessoas ou expulsa essas pessoas do país, porque essa religião pode atrapalhar o objetivo principal da ditadura. Então, ou está junto com a ditadura, ou está a par, né, trabalhando junto, ou ela é colocada à margem. Então, essa mistura de religião e política fica muito evidente em muitas políticas, em muitos países, que é chamado teocracia, né? Teocracia é quando da política com a religião, teocracia. E mais embaixo ele fala: o caminhar da política para a democracia levou igualmente os países para a democracia religiosa e, no fundo, a ativa entre esses poderes. Em alguns países, sim. Em alguns países, a política é separada
A democracia, quando existe uma democracia real, né? Às vezes a democracia só fica no nome do processo, não tem democracia. Mas nós chamamos essa coisa de democracia. Quando existe a democracia de verdade, é cada um parte pro seu canto, ou seja, política, religião, religião, e não se mistura muito bem. Mas é só na democracia pura, né? Mais, eu diria assim, a democracia de Platão, né? Na República. E as relações interreligiosas. E aí a gente vai falar do fanatismo, né? Dos fanatismos. Aí o fanatismo é um processo que se inicia com o desenvolvimento das emoções e com o contínuo atrofiamento do racional. Inicia-se com um mito, fortalece com êxtase emocional e foge-se então completamente da razão. O fanatismo é totalmente o seu racional, totalmente, e trabalha só o seu emotivo, só o emocional. E você não tira essa pessoa. O fanático, você não consegue fazer ele reagir, porque como ele está num emotivo muito alto, por mais que você tente mostrar para ele uma realidade que você está enxergando pelo seu racional, mas ele não vai enxergar pelo lado emotivo dele. Então, o fanático, ele é um ser, assim, indestrutível no fanatismo que está contido nele. Ele é um ser difícil de mudar, de alterar. Por quê? O lado razão inexiste pelo próprio fanatismo. Então, em todos os meios a gente vai encontrar gente fanática, né? Todos os meios, todos. Uns muito mais forte, né? Os caras que são fanáticos ao ponto do cara falar, vamos todos entrar no processo de suicídio. Lembra daquele processo em massa de suicídio que houve coisa de 20 anos atrás? Um bando de gente, não lembro o número, mas uma quantidade enorme de pessoas que se suicidaram todos ao mesmo tempo. Processo fácil quando você tem esse grupo que está em suas mãos, fanáticos, fanáticos. O fanatismo, via de regra, atinge seu auge com a violência física. Como exemplo, temos as guerras santas, imolações, homens-bomba, penas de morte por motivos religiosos, como na Inquisição, e guerras religiosas, como há pouco tempo na Irlanda do Norte. Há pouco tempo aqui, né, a Irlanda passou aí anos e anos brigando entre eles, né, por religião, guerra religiosa. Absurdo isso. Total absurdo. Se a guerra é política, você explica. Mas quando a guerra é religiosa, não tem explicação lógica. Nós somos. Aí por que acontece? Porque o fanatismo está contido dentro disso. Eu não acredito nisso e você acredita naquilo, né? Os dois fanáticos brigam para um convencer o outro pela força. Pela força. Olha que absurdo. Em prol de um ser divino no qual eles acreditam ser melhor que o outro. Não pode ser um Deus só, né? Tem que ser dois para ter briga. Dois seres, dois deuses. Se for um Deus fanático por um, não dá para ser fanático por um Deus só, duas facções. Não dá. Eu acredito que não é possível isso. Mas quando você tem dois, um fanatiza por um, outro fanatiza pelo outro, brigam para se convencer de que o outro é melhor que o outro. Um, um é melhor que o outro. Tá, né? Quando alguém convence alguém a botar uma bomba no corpo e entrar numa multidão e puxar o cordão, ele é o primeiro a explodir e leva junto com ele mais dezenas e dezenas de pessoas, quando são centenas. Puro fanatismo. E a gente vai ver que esse cara foi induzido pelo fanatismo. Quando ele, né, morrer, ele vai para o céu e vai encontrar lá 15 virgens, não sei se é 15, mas um monte de virgens que vai estar com ele lá no céu. Além de ser fanático, ainda acredita numa ilusão danada. E essa ilusão o faz fazer coisas
que são absurdas no mundo real. Falta razão, falta total consciência própria, né? Ele está usando o que o outro falou para ele. Mas um pouquinho ele diz assim: a evolução religiosa caminha no sentido do convívio pacífico entre as religiões, atingindo seu auge com a derrubada das placas nominacionais. Não sei se caminha exatamente para isto. Eu não vejo isto, mas eu acredito que vai caminhar para esse sentido ao longo de um longo tempo, porque como nós estamos falando, o nosso meio social é muito heterogêneo em todos os sentidos. Enquanto nós nos tornarmos mais homogêneos, não estou dizendo totalmente, porque a gente precisa conviver com os heterogêneos, né, de um modo geral. Talvez estreitar a faixa dos heterogêneos numa faixa mais estreita. E assim a gente pode cair num processo de fazer com que as religiões se unam mais. E esse processo só pode acontecer quando houver respeito um pelo outro, não só na religião, mas em todos os sentidos. Respeitar o outro naquilo que ele é. É a última lição nossa. Última lição, 25, nós vamos falar de alteridade, que é exatamente isso. Alteridade é o respeito máximo que você tem. E aí você espera que o outro também faça isso com você. Quando você tem isto nos dois lados, um respeitando o outro e o outro respeitando um, na sua integridade, na sua totalidade, você tem o processo de alteridade que a gente chama e que faz com que a humanidade se torne mais humana, né? Mais pacífica. E assim, você pode caminhar em várias religiões com o mesmo objetivo. Não precisa ter uma crença só, pode ter N crenças, mas todos caminhando com o mesmo objetivo e um respeitando o outro naquilo que ele é. Ele diz aqui embaixo: o ecumenismo que se busca tem objetivos nobres, qual seja a união das religiões. Entretanto, o estágio atual, ainda infantil, busca a união daqueles cujas diferenças se encontram em pequenas exterioridades. Como primeiro passo, porém, a ação é louvável. O mesmo está ocorrendo com a união de países em bloco, cujo objetivo principal é o fortalecimento das economias nacionais. Bom, ele misturou aqui a religião com blocos, né? Mas quando a gente consegue fazer a união de países com diferenças entre eles, isso também é o respeito que você tem pelo outro e você trata o outro país com o mesmo respeito que você trata um país mais pobre ou menos desenvolvido com um país mais rico, mais desenvolvido. É o respeito que você tem com não a nação em si, mas com as pessoas que vivem nessa nação. Não precisa respeitar o terreno onde está contido o país, mas as pessoas que estão contidas nesse terreno onde existe uma nação. É o respeito pelo ser humano em si, né? E quando a gente fala de ecumenismo, o ecumenismo é esse respeito total entre as religiões, essa união das religiões. Duvido que a gente vá ter uma religião só em algum lugar do planeta. Nós vamos ter diversas religiões, todas se respeitando entre si, que não deixa de ser uma união pelo respeito. Vamos lá na conclusão, que nós estamos em cima da hora. Alguém quer ler a conclusão para a gente terminar aqui? Eu estou falando muito hoje. Eu posso ler. Por favor. A evolução se manifesta também nos campos políticos e religioso. No político, o homem primitivo se uniu para obter força e vencer as dificuldades nas suas caçadas. Desses grupos, caminhamos para as tribos, para as cidades, condados, principados, países e agora blocos econômicos.
No campo religioso, também se observa a passagem do individual ao coletivo, passando pelos diferentes agrupamentos no sentido de aumento do grupo até chegar à universalidade. Existem dois termos muito atuais sobre as questões religiosas, que é a inculturação, citado no livro de Paleari, e alteridade, muito difundido atualmente no meio espírita. Enquanto o primeiro procura evangelizar o diferente, o segundo busca respeitar o diferente. O papel das instituições religiosas é fundamental na constituição dos valores de uma sociedade. Conclui-se, então, que, enquanto as instituições educacionais mantidas pelo poder público e pela rede particular se voltam ao ensino da intelectualidade, as instituições religiosas são as responsáveis pelos valores morais e pelo bem-estar espiritual da população. Então, é isso mesmo. Enculturação. E é o contraponto da alteridade, né? Nós damos muito valor ao conhecimento puramente pelo conhecimento, conhecer pelo conhecer, ainda fazemos isso, e esquecemos da moralidade, esquecemos de trabalhar o ser humano em si. Então, nas escolas, a gente estuda lá, Sim. hoje não é primário mais, hein? Mas no meu tempo era primário, ginásio e o colegial. Hoje mudaram os nomes. Mas, ok, a gente vai andar nesse percurso em É torno ensino fundamental, né? É fundamental, fundamental um, fundamental fundamental um, 2, dois. acho que é só, né? Que Ensino é o médio, que era o colegial e ensino médio agora, né? Ok, então nós temos Fundamental um, Fundamental 2 e ensino médio. Nesse percurso vai andar em torno de 14 anos, ok? 9 mais 3, 4 por aí, depende do curso técnico, 4, 13 a 14 anos. Só conhecimento é, Técnico. básico e técnico e alguns inúteis, né? Você fica estudando as margens do rio Amazonas, né? Meio hipócrita. Mas não tem uma matéria que fala da moral, que fala de respeito, que fala de alteridade, que fale de tornar um ser humano melhor. Nenhuma. Não se trabalha o ser humano. Trabalha o Na nossa conteúdo. época ainda tinha educação moral e cívica, né? O Isso, que foi abolido. SBP, uma coisa Era assim, muito né? pequenininho, mas ainda assim conseguiram eliminar isso da nossa vida. Pois é. Já não refletia muita coisa, né? E ainda Não, eliminaram. ainda assim eliminaram. É isto. Vale a nossa reflexão, vale nós mudarmos aqui, nós podemos mudar em nós, e se a gente pode, de alguma forma, tornar-nos exemplo para que o outro aprenda conosco o que fazer, seria uma grande forma de nós transformarmos o outro pelo nosso exemplo. E a única forma que eu posso transformar o outro é quando ele enxerga em mim um ser exemplar. Do contrário, não adianta. Eu sou o que sou e ele é o que é. Ele se altera naquilo que ele pode e eu posso ajudá-lo como exemplo nas minhas atitudes, nos meus nas minhas cooperações, nas minhas caridades, no meu modo vivendo, né, ao longo do tempo. É assim que eu posso auxiliar o outro e que ele se altere por si só e eu me altero por mim mesmo. É assim que a gente vai fazer. Legal? Bom, para Legal. finalizar, vamos convocar então o Divanir para fazer a nossa oração final, né, para que a gente Beleza. possa finalizar a nossa aula de hoje. Tá bom. Então vamos fechar nossos olhos, nos conectar à espiritualidade amiga, agradecer por mais essa oportunidade de refletirmos sobre as diferentes vertentes das religiões, dos objetivos. Agradecer por esse momento de reflexão, por essas informações e intuições que nos fazem refletir
sobre qual o real motivo de estarmos aqui questionando, estudando, buscando nas palavras trazidas pelos irmãos antes de nós que elaboraram esse curso e também baseadas em tantos filósofos, em tantos estudiosos anteriores, o que podemos trazer para nós, refletindo sobre as outras religiões, sem julgá-las, porque nós também temos as nossas fragilidades, mas refletindo sobre o nosso comportamento, sobre os nossos desejos, nossos objetivos, enquanto espíritas, enquanto seres em evolução. Agradecemos muito por mais esse momento e agradecemos aos mentores deste curso, dessa turma, que nos fortaleceram para estarmos aqui, para não perdermos o dia de hoje, para podermos seguir adiante. Esperamos que também fortaleça os nossos colegas, nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, que todos tenham uma semana de paz, de harmonia e que se sintam livres de outros compromissos e motivados a compartilharem um pouco mais desse momento conosco. Agradecemos muito ao custódio e a todos que trazem aqui o seu tempo, sua experiência, seu conhecimento para nos cobrir de um pouco mais de luz em nosso raciocínio. Que tenhamos todos uma ótima semana e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, pessoal, pela paciência. Obrigado por vocês participarem da aula. Muito obrigado. Que vocês Obrigada. tenham uma ótima semana, cheia de trabalho, muito trabalho, né? Não pode ficar livre dele, mas que com um trabalho dentro de uma paz espiritual, onde a gente possa exercer tudo com moderação. Legal? Que assim Boa semana. seja. Obrigada. Boa Obrigado a semana para você. vocês. Tchau, Tchau, um tchau. abraço. Tchau. Outro, tchau, tchau.